Saudações rubro-negras a todos. Viemos aqui trazer mais um corte, mais um react da imprensa repercutindo notícias sobre o Flamengo, depois do empate do Flamengo contra o Internacional por 1-1 no sábado. O corte que nós temos aqui hoje vai ser do Troca de Passes, da Sport TV. Temos também do canal Placar. E também temos um corte do canal do Thiago Leifert falando sobre o bom jogo do Flamengo e do Internacional, que foi mesmo um bom jogo. Eu vou deixar os créditos dos canais na descrição do vídeo também, pessoal. E já agora, se inscreva no canal, compartilhe o canal com seus amigos e flamenguistas que gostam de ver conteúdos diretamente do Flamengo e novos. Curtam os vídeos, por favor, que isso ajuda muito o nosso canal. Comentem aqui embaixo algum vídeo, algum canal que vocês queiram que eu reaja, falando sobre alguma coisa do Flamengo, sobre alguma notícia, tá bem, pessoal? Se inscreva lá, compartilhe, ativem os sininhos e vamos lá pro vídeo. Também fez um bom jogo no final de semana foi o Flamengo. Não venceu, é verdade, mas jogou bem contra um adversário duríssimo que se mostrou o Internacional. Segundo tempo, então, os 30 minutos iniciais foram um domínio dos maiores muito bons, dessa primeira rodada de qualquer time. E olha, a notícia é que o Flamengo está se aproximando do Jorginho. O Jorginho veio ao Brasil, passar um tempo por aqui, trouxe a mulher para conhecer o Rio, passar uns dias na cidade. E aparentemente a notícia dos nossos setoristas é de que eles saíram satisfeitos assim com a cidade e tudo mais. O calor deve ter pego eles de surpresa, né? Porque tá brabo o negócio aqui. Mas o fato é que houve conversas entre dirigentes do Flamengo e o Jorginho, né? Os agentes do Jorginho. Havia uma diferença grande entre os valores pedidos, né, pelo jogador e o que o Flamengo estava disposto a pagar. E aparentemente esse valor se aproximou. Então, o acordo aparentemente está um pouco mais próximo. E tudo indica, pelo que se sente, é claro que ainda vão abrir outros mercados, é de que o Jorginho gostou do que ouviu do Flamengo. Então, a coisa está caminhando. Bom reforço, né, Mansur? Um jogador de altíssimo nível, né? Está na elite do jogo ainda. Não é um titular nesse momento. Assim. Frequente, né? Então, mas entra bastante. Joga todas as partidas, mas participa dos jogos do Arsenal. E é um jogador que tem uma característica. O Felipe, eu acho que ele pode até, por exemplo, jogar junto ao Pulgar. Não necessariamente como uma alternativa ao Pulgar. O Felipe usa muito quando o Flamengo constrói dois volantes que ficam por trás da jogada em boa parte do tempo. E o Jorginho tem como uma das grandes características uma capacidade de passe muito boa, uma construção controle, muito boa. Né, Mansur? Isso. Controle de jogo. E acho que nisso ele vai ser muito útil nessa questão da construção de jogo. Claro, ocupar espaço, defender, tudo isso, mas... mesmo nessa etapa da carreira, ainda acho que é um jogador que eu espero um impacto grande aqui. Agora, você acha que ele é uma alternativa ao Pulgar? Porque eu entendo que ele tem muito menos, ele tem muito menos poder de marcação do que o Pulgar, né? A qualidade para jogar é maior, mas... Então, acho que ele pode ser o segundo. Menos força física, né? Nessa altura também, né? Acho que é um volante que sai mais pro jogo, né? Um volante de criação, que cria bastante. Um 8, né? Hoje em dia. A alternativa ali é o De La Cruz, né? Isso. Que não vem jogando com tanta frequência, até por conta das lesões que teve ano passado, deve ser alternativa. Até porque o calendário do Flamengo vai ser bem extenso esse ano. A tendência pela qualidade do elenco de chegar... É sempre importante você ter um jogador do nível do Jorginho, caso o De La Cruz, caso o Pulgar, caso até o Gerson não possa jogar, seja lesionado, data FIFA, ou o que seja, tem ali o Jorginho. Compor elenco, temporada grande... com muitos jogos, então é sempre bom ter atletas com essa passagem internacional, com essa categoria toda, para a opção para o Felipe Luiz, é super importante mesmo. Praticamente em todos os campeonatos, ser campeão, isso aí a gente não sabe, mas vai precisar de elenco, mas é um baita reforço. E a ideia é estar com um elenco prontinho, mais formado, robusto, com os reforços, pronto para disputar o Campeonato Mundial de Clubes, né? Inclusive, a ideia é que o Jorginho esteja com o grupo do Flamengo, caso se confirme essa contratação no calendário, nos jogos lá nos Estados Unidos. E a semana de boas notícias, né? O dia de ótimas notícias do Flamengo, vem também porque o Pedro foi liberado pelo departamento médico, né? Tá mais próximo aí do retorno, voltou a treinar com o grupo.
Então, o Felipe até confirmou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Inter, de que espera o Pedro para jogar já nesse mês de abril. Então, acho que ele vai fazer aí, imagino eu, mais uns 15 dias, preparação física, treinos com bola e tudo mais. Mas é bom que tá voltando, né, Mansur? Uma ótima notícia aí pro Ainda mais pro num time. time que tem uma dificuldade de fazer gol. O time que às vezes domina, cria, mas tem dificuldade com tanto de gerar a chance clara de gol quanto da finalização. Acho que tem muito a ver, a gente já discutiu isso extensamente aqui com as características dos jogadores. E o Pedro? Isso é verdade. Se num jogo que o Flamengo faça 10 finalizações, 4, 5 vão ao gol. Se for o Pedro a finalizar 3, 4, 5 dessas finalizações, 2, 3 gols o Pedro faz. Sabe como é que é a categoria do nosso 9? Nesse aspecto, obviamente. Agora, vai gerar também uma adaptação na forma de jogar em alguns aspectos, né? Talvez você não tenha, especialmente quando joga em Pedro e Arrascaeta, a mesma pressão, mesmo essa característica que o Felipe quer muito de jogadores atacando profundidade o tempo inteiro. O Pedro é um outro tipo. Agora, como é um jogador muito acima da média, o Felipe já falou em entrevista, vou também adaptar a forma de jogar ao Pedro, porque o Pedro é um grande jogador. Aí é parte do trabalho do treinador também. Dessa função você conhece um pouco, né, Grafa? Vai ser fácil a readaptação do Pedro ao time e do Pedro ao futebol, né, Grafa? Porque lesões desse tipo, né, de longo tempo de recuperação, de ligamento cruzado, exigem uma readaptação ao próprio corpo do jogador, né? Que fica diferente, não dá para negar que fica diferente, né? Ele vai ter que ter uma paciência com ele mesmo, né? Porque ele não vai conseguir voltar no mesmo nível já a curto prazo. Esse tipo de lesão, você voltar a atuar da maneira que você atuava quando se lesiona, de um ano para lá depois, esse tipo de atuação. Eu acho que no aspecto tático, não. São os companheiros que ele já jogava antes, que ele conhece. Lógico, o Flamengo hoje joga de uma maneira diferente, até porque não tem essa referência. O Juninho, quando entra, ou o Bruno, quando entra, eles tentam se adaptar ao sistema de jogo. E com o Pedro, o Felipe tem consciência que ele vai precisar ter um jogo mais adaptado para ele. Eu acho que não vai ser problema, não, pela característica dos jogadores que tem, dos companheiros que tem. E a bola passando toda hora ali, o Pedro vai fazer gol, viu? É a expectativa do torcedor do Flamengo. Só um detalhe, só rapidinho do Jorginho. Claro. Tem uma janela especial para o Mundial, né? Que começa dia 2 de junho. Então, eu imagino que essa conversa atual seja para o Flamengo já tê-lo inscrito para esse período. É isso aí. E agora, pessoal, eu trouxe aqui um corte do canal do Thiago, onde ele fala aqui sobre o ótimo jogo do Flamengo e do Internacional. Vamos lá conferir. Eu queria mostrar uma coisa interessante do Flamengo e Inter, que é o posicionamento médio dos dois times. O posicionamento médio os caras pegam os 90 e tralá minutos e calculam a média. Onde é que, na média, esse cara ficou? Então é natural que o goleiro, como você pode ver ali, fica na média dentro da área, certo? Ele está lá parado. Mas repara a linha de defesa do Flamengo. Então os dois times estão atacando para lá. A defesa, o Inter é o azul, o Flamengo é o vermelho. Eu peguei lá do iScout. A linha de defesa do Flamengo, cara, o posicionamento médio da linha de defesa do Flamengo jogando no Maracanã é quase em cima da linha do meio de campo. Olha que maluquice o que o Felipe Luiz está fazendo com esse time do Flamengo. Absurdo, absurdo. A linha de marcação, a última linha, marca muito alto. Então, com o Léo Pereira, Léo Ortiz, o Wesley, Alexander, o Ayrton Lucas ali pela esquerda, você consegue ter uma mobilidade, uma saída de bola espetacular. Por isso que a linha sobe para atuar no meio de campo. Então, quem praticamente faz o meio de campo é a linha de defesa. E os nossos volantes, os nossos meias, estão mais à frente. Então, a probabilidade de chegar mais vezes é muito alta, e é o que acontece. E o que precisa ser melhorado é somente as finalizações. Porque quando essas bolas começarem a entrar com o Pedro voltando... Uma coisa maravilhosa que ele consegue fazer. Isso é muito difícil de fazer. Muito. E o Inter foi para se defender e jogar no contra-ataque, como fez muito bem. O time também está muito bem treinado. Roger, para de reclamar, Roger. Você está treinando, aproveita, colhe os louros. Não digo, não, se eu sou professor Pardal, se eu peço um lateral. Não, colhe os louros, você está bem pra caramba, meu. Olha o posicionamento da defesa do Inter, bem mais recuado para jogar no contra-ataque mesmo, para incomodar o time do Flamengo, para colocar uma linha de 5. Foi um primeiro tempo que o Flamengo conseguiu pegar várias vezes a bola do Inter, mas não conseguia depois criar quase nada, porque o Inter se defendia muito bem. Quando deu meia hora que o Flamengo começa a ficar um pouco cansado de jogar tanto em cima, assim que deu meia hora, tomou o gol. Foi a hora do gol do Bruno, que foi uma jogadaça do Inter. Então, assim, dois times postulantes a título, dois times que estão jogando muito bem,
e um trabalho fantástico de 2 treinadores que executaram o plano direitinho. O Felipe Luiz esmagando o Inter o máximo que podia, perdeu muito gol o Flamengo, tá? O expected goals do Flamengo foi mais de 2. Muito gol, bola na trave e tudo. E o Inter foi lá para não perder ponto. Então, assim, jogo bem jogado, mais um exemplo para mim de uma belíssima primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Achei esse jogo super legal. O que você achou, Rick? O Flamengo é esse exemplo que a gente estava falando sobre time que é um pouco mais de trocar passes e que consegue infiltrar dentro de uma defesa mais fechada. Diferente do que eu estava falando, por exemplo, do Abel, que não consegue e cruza. O Flamengo consegue, por muitas movimentações que vão fazendo alguns desencaixes na defesa. Porque quando você joga contra uma defesa fechada, obviamente, Opa, e tirei todo seu mundo microfone. vai... Fala de novo. Eu fui tossir, agora tirei o meu. Desde... Fala de novo, fala de novo. Agora eu vou tirar o meu para poder tossir. Enfim, o Inter foi completamente atrás para tentar explorar esse contra-ataque, o Flamengo empurrou e isso tira espaço de campo, né? Porque não é só os, 8 jogadores de defesa do Inter que estão ali naquele espaço de defesa. Tem também, 7 jogadores do Flamengo ali trabalhando. Fica um jogo muito compacto, com pouquíssimo espaço, e é muito difícil você encontrar espaço nessa mescla de ferrolho defensivo com vários atacantes. E o Flamengo é um time que faz isso muito bem com várias movimentações, porque você não vai conseguir desencaixar a defesa inteira. Então, o Flamengo encaixa alguns jogadores em outros de marcação e vai tirando eles de posição, rodando os defensores e fazendo infiltrações. É uma coisa muito difícil de fazer, extremamente difícil. E eu enxergo também que esse trabalho do Felipe Luiz ele é muito baseado nisso, né? Em ter essa, não só a intensidade para você jogar em cima, porque se você não for intenso e subir só a última linha, você vai tomar a bola nas costas toda hora. O Palmeiras tomou vários ontem, só para deixar claro, por causa disso. E tá sendo um bom trabalho de desencaixes de marcação individual, assim e tal. Muitos jogadores, principalmente o Wesley, o Wesley é o principal exemplo do Flamengo de jogador assim que infiltra muito bem, encontrando espaços em defesas muito fechadas. É um dos trabalhos assim que eu tô curtindo mais. E o trabalho do Inter também, né? Que o jogo era realmente para se defender um pouco mais. Mas para mim o Flamengo é o principal candidato ao título. Candidato ao título. Eu acho a curva de evolução é muito alta, muito, muito, muito alta. E o Flamengo, já fizeram o corte, ficaram pegando no meu pé. Eu falei, o único problema é lesão. Esse jeito de jogar é muito intenso. Ainda falei, o Felipe Luiz talvez tenha que fazer o que o Arne Slot fez no Liverpool, que é mexer na intensidade do treino. Que foi algo que o Arteta não fez no Arsenal e rasgou o músculo do Kai Havertz no Winter Break de Dubai, Aí não pode. Esse jeito de jogar é muito desgastante. O elenco é grande, então o Flamengo tem muita peça para repor, mas o desgaste é difícil. É isso, e o Felipe Luiz já disse, esse é o método que nós vamos jogar, esse é o método que o Flamengo vai jogar, e ele vai arriscar lesionar os jogadores para ter essa intensidade. Então, pensando assim, o Flamengo tem que rodar bem o elenco, fazer uma gestão elenco e ver quem está melhor para cada partida para entregar sempre 100%. Isso é uma coisa que o Felipe Luiz já disse. Eu não vou negociar entrega. Difícil jogar assim. É legal pra caramba de ver. Porque o Flamengo morde o tempo todo. O Flamengo não deixa o time jogar, não quer deixar, quer a bola, quer tentar. E é muito legal de assistir. Mas e sem bola também, é muito intenso. Também correm, quando eles dão aquela pressão. Passou 10 segundos, não deu certo, eles se recompõem e ficam mordendo e atrapalham. Então, mesmo os ataques do Inter já chegavam meio quebrados, né? Até você pegar a construção da jogada, o gol foi muito bonito, Sim. Mas ele foi no limite, né? No limite do erro. Assim. Foram vários passes no limite do erro, que passaram raspando no pé de alguém do Flamengo. Foi uma jogada que veio truncada, deu super certo, mas é no limite do erro. Então eu acho também, 2 times favoritos. A gente sempre bota o Inter de favorito, aí o ano vai andando, o Inter vai caindo de rendimento. Eu acho que esse ano vai ser diferente. O trabalho do Roger foi super criticado na hora que ele sai lá do interior para voltar para a capital, para treinar, né? Mas deu certo, né? Eu acho que é um trabalho que eu gosto do Roger, viu? Eu também acho que ele tá fazendo um trabalho legal, meu. Também estou gostando bastante dele. Rick, conta pro pessoal. Inclusive, ele seria Deus que me livre, mas se o Abel sai do Palmeiras, pra mim, o Roger Machado seria o nome. Véio. Os caras estão loucos para derrubar o Abel. A Leila não vai tirar o Abel. Não vai tirar o Abel. Ninguém vai tirar o Abel. Pessoal, mais um cortezinho aqui do canal Placar TV. José Ilan, Lucas Pedrosa, o Gabriel Reis, o Paparazzi e a Raiz Simplício vão comentar aqui
sobre o Flamengo. Vamos lá. Pra gente falar, porque já estourou o tempo, Andréas Pereira. Agradecer a amiga Raíza Simplício, que participou disso tudo, né, que teve envolvimento nessas informações todas do Andréas. Fui procurado por uma fonte ligada ao Andréas, graças à Raíza que passou meu contato. Ela sabe, que realmente entende que o melhor caminho é vir para o Flamengo. Ele jamais cogitou ir para o Palmeiras, tá? Deixar isso claro, ele nunca pensou em ir para o Palmeiras. Tem convite do Neymar no Santos para jogar lá, mas o staff do jogador entende que questão financeira pode pesar para o Santos. O interesse maior do Andréas Pereira... Quer jogar no Palmeiras? Não, né? Não, ele não quer jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo. Ele nunca aceitou, ele nunca pensou em jogar no Palmeiras. Tá errado o GC aí, tá? Ele nunca pensou em jogar no Palmeiras, ele quer jogar no Flamengo, tá? Ele sabe do interesse do Neymar no Santos, ligou para ele já e tudo mais, mas que o interesse dele é jogar no Flamengo. Aí a informação é que nos próximos dias podemos ter uma reunião entre José Boto e Andréas Pereira. Tá para acontecer uma reunião. Se o Andréas Pereira também vem para reforçar o elenco do Flamengo para o Super Mundial e o restante da temporada, é um excelente reforço. É um excelente reforço. Já teve procura do Flamengo na janela passada e o Flamengo vai conversar com o jogador que tem atuado como 10-11 no Fulham. Ele não tem atuado como um 10-8, ele tem atuado como 10-11. Ele é o especialista como 10? Não, ele era um 8-10, mas tem atuado como 10-11, então... o próprio pessoal ligado ao Andrés me falou isso. Ele está jogando como eles querem lá, hein, como 10-11. Então eu acho que a chance do negócio acontecer, ela existe, ela é real. Agora, é saber, né? Será que vai ter... Eu estava conversando hoje com uma jornalista do Globo Esporte, amiga, a Letícia, e ela falou, cara, a questão toda é, será que no primeiro erro não vão já começar a cobrar Com certeza. o Andréas? Como é que vai Será? ser isso tudo? Você tem dúvida? A gente estava conversando hoje. Você tem dúvida que se ele tiver algum erro... Eu acho que naquela Libertadores onde o Flamengo perdeu para o Palmeiras, onde o Andréas Pereira foi tocar pro goleiro e pronto, não saiu muito bem como ele quis, eu acho que foi uma fatalidade. Eu acho que isso acontece com qualquer jogador, em qualquer posição. Eu acho que se ele vier mesmo, tomara que venha, eu acho que nós, torcida do Flamengo, temos que apoiar, dar apoio incondicional, porque se tá ruim, digamos assim, apoiando, vaiando vai piorar mais ainda. Então acho que confiança acima de tudo, deixar o Andréas Pereira jogar bola, o que ele sabe fazer. Eu acho que deixar o passado pro passado e vamos seguir pra frente. Bora. que comprometa o resultado da partida, não vão pegar no pé dele, vão deixar ele jogar no Flamengo mais tempo. Andrés Pereira não dá mais e etc. Voltou, entregador de paçoca voltou. Vai começar, vai ter essa galera, né? Claro que vai ter. Vai ter a galera Agora, do Mas é um jogadoraço, E hein? tem um ponto aí, né? Tem um ponto aí que é um jogador caro, tá? Menos de 18 milhões É de isso euros. aí, Raíza. Não tira o Andréas Pereira do Fulham. Não tira. Não Menos tem que essa de isso, contrato não tira. acabando também, 18 que milhões de explicaram pra euros. gente aí. Exato. Explicaram pra Palmeiras Menos gente. ofereceu que isso, 20? não tira. E eu Não, tô foi 18. falando de um valor baixo falaram pra mim, ainda, foi 18. tá? Mais bônus. 18 mais metas, mas Menos eram 4 vezes, de eram em 4 anos 18. que eles iam pagar. Palmeiras ia pagar Menos em de 4 18 anos, não 18 tira milhões ele de euros de lá. em 4 anos. Então a informação da grana, 2 Raíza. milhões e meio de jogador salário. Fala, Raíza. Não, então é um jogador caro, é um jogador muito caro. Tá? E salário também. 2 milhões e meio de salário, Raíza, que o Palmeiras ofertou, Pra ele não vir quis. pra cá, ele tem que ganhar pelo menos igual que ele ganha no Fulham. E olha só, com todo respeito ao Andrés, que é um ótimo jogador, isso aí é indiscutível. Para um atleta custar cerca de 20 milhões de euros para os cofres de um clube e ele ter um custo mensal de 2 milhões e meio, 3 milhões de reais, ele tem que decidir campeonatos, amigo. Eu não Ele vejo, tem 29 anos, tá? eu não vejo o 29 Andrés anos. Pereira decidindo campeonatos. Sabe quem custou 20 milhões de euros? O Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi o melhor jogador da América. Sabe quem custou 20 milhões de euros? O Thiago Almada. O Thiago Almada foi um dos melhores jogadores da América. O Palmeiras acabou de pagar quase 20 no Paulinho. O Paulinho, no futebol brasileiro, ele é um cara que já foi artilheiro, que decidiu campeonatos e tudo mais. Então, vale. O Andréas, até mesmo pela posição dele, por mais que ele esteja jogando de 10, ele não tem essa característica de definir, de decidir jogos. Então, eu não sei se o Flamengo, com 20 milhões de euros, precisa Ele não comprar tem, o Andrés ele não Pereira. tem O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que o Andréas Pereira é jogador para decidir jogos, campeonatos ou não? Comentem aqui embaixo o que vocês acham.
ele não tem a magia do Arrascaeta, né? Nem um perto. lampejo do Não é nem Arrascaeta. perto. Ele não é um craque Nem nisso. Não, é isso que eu tô falando. Ele não é Aquilo que a craque. gente falou, ele é um 8-10. Ele não é um 10 que vai decidir jogo. Não, ele Você não é. tem que ter uma convicção muito grande, mas muito grande, de que esse cara vai mudar o patamar do teu time para pagar 20 milhões de euros num jogador. E eu não vejo o Andrés Ele Pereira... tem 29 anos, né? Ainda tem isso. Não é um Ainda jogador tem que isso. Não se é mais fazer, vendido, né? É. Pode vender depois, exatamente. Ainda tem isso. Não tem valor de mercado assim imenso, porque não é jovem Mas mais, né? o contrato dele estava errado, a informação que ele tinha só mais um ano de contrato. Não sei se a Raíza sabe, mas o ano de contrato dele, ele tem uma brecha, que se ele atuar 6 jogos pelo Fulham, ele automaticamente, se ele jogar na próxima temporada, que vai se iniciar em julho, né? Em junho para julho, ele atuando 6 vezes, já automaticamente renova por mais um ano. Então ele tem 2 anos, os caras estão muito confortáveis com relação à renovação. Ele não quer renovar, já ofereceram para ele não aceita a renovação lá, mas isso não influencia em nada, porque ele tem 2 anos de contrato mais, 2 temporadas mais. Ótimo jogador, não... Pessoal, então é isso aí. Trouxe esses cortezinhos para vocês, do Sport TV, do canal do Thiago e do canal do Placar TV. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os créditos para esses canais. E deixamos aqui então mais uma live, mais um direct. E então vamos lá. Compartilhem o canal, curtam o canal, se inscrevam, ativem o sininho aí, que isso ajuda muito o pessoal aqui também. Compartilhem com os amigos, curtam se você gostou do vídeo. Comente aqui embaixo algum vídeo que você queira que eu comente, tá bem? E é isso, pessoal. Saudações rubro-negras e até a próxima.